Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. E há quem diga que tudo que começa mal termina mal, né? E eu acho que a gente pode resumir assim a trajetória do Lisca no Santos, que hoje foi confirmada a sua demissão, né? Na verdade, as notícias que saíram foi de que o Lisca entregou o cargo ao presidente Rueda, se demitiu e agora o Santos novamente irá atrás de um novo treinador aí para a sequência da temporada, né? Acho que antes de comentar sobre merecimento ou não, se o Lisca tinha que ter mais tempo para desenvolver essa equipe, se poderia ter desenvolvido melhor o trabalho, se poderia ter mais paciência com ele, eu acho que a gente tem que discutir a contratação em si do Lisca, né? Que foi totalmente sem sentido para um clube da grandeza do Santos, né? Trazer um treinador que não teve títulos relevantes na carreira, né? Quando tentou salvar o Internacional da Série B, infelizmente caiu com o Inter naquela temporada. Fez trabalhos bons em equipes que ficaram no máximo na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, que é o caso do América Mineiro. Então não foram trabalhos de destaques, né? O maior trabalho do Lisca foi, se eu não me engano, à frente do Vasco, que também acabou a paciência da torcida bem rápido e foi demitido com pouco tempo também. E para quem já está acompanhando o futebol há algum tempo e acompanhou um pouco da carreira do Lisca nos últimos anos, a gente sabia que os trabalhos dele era de pouco tempo, de pouco período nas equipes que passou, né? Era assim, 5, 10, 15 jogos, aí já tinha algum problema ou com a torcida ou com a diretoria, ele acabava saindo. E não foi diferente no Santos, né? Ele já teve uma saída muito conturbada do esporte, né? Ele era treinador do esporte, o Santos contatou através do Rueda para que ele treinasse a equipe. Isso foi durante um jogo do esporte, ele estava acertado com o Santos já, acho que num jogo do esporte no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois da entrevista coletiva que tinha saído as primeiras notícias, ele nega que tinha acertado com o Santos, só que já estava tudo acertado. E aí no dia seguinte ele fala que brigou com a torcida, que a torcida expulsou ele do clube, e aí no dia seguinte ele aparece no Santos. Então tudo que começa mal, a chance de terminar mal também é gigantesca, né? E é uma pena, né? É uma pena aí pro Santos como instituição, porque isso demonstra falta de conhecimento das pessoas da gestão do Santos ali que tomam as decisões principais, principalmente dentro de campo, principalmente as decisões técnicas, né? Porque as financeiras eu concordo muito com o Rueda, com a filosofia dele de economizar, de diminuir as dívidas do clube. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma ressalva. Agora, realmente, dentro de campo, é um Santos muito confuso já faz algum tempo, né? E o Santos vai para o seu sexto técnico nessa gestão Rueda, né? Já teve Bustos, já teve Ariel Roland, já teve Fernando Diniz, Carille, Bustos, Lisca e agora vai para o seu sexto treinador e a gente não tem nem noção de quem poderia ser, né? Todos com esse trabalho curto. Acho que quem ficou mais tempo foi o Carille, que acho que foi cerca de 4 ou 5 meses no clube, né? O Carille muito responsável por ajudar o Santos a se livrar do rebaixamento do ano passado, a gente tem que lembrar isso, mas foi o treinador que mais vingou. E o Lisca, acho que foi o treinador que, desses últimos 5 aí da gestão Rueda, foi o que menos durou no cargo do Santos, né? Apenas um mês e alguns dias, e realmente não conseguiu extrair nada, né? Aí já entro na parte técnica, porque não conseguiu desenvolver essa equipe, né? Teve uma sequência, os 3 primeiros jogos ali, até com uma sequência de resultados positiva, não de desempenho, porque a equipe jogou muito mal na estreia do Lisca contra o Fortaleza, mas empatou fora de casa num jogo difícil. Depois vence o Curitiba fora de casa no Couto Pereira por 2-1 no último minuto. E empata com o Fluminense 2-2 na Vila, com o time jogando melhor, principalmente no primeiro tempo daquele jogo. Então foi um início que dava para ter alguma expectativa no trabalho do Lisca, né? Só que com o passar do tempo começou as teimosias, né? Não colocava Ângelo em campo, o Ângelo sempre entrava bem, ele deixava o Ângelo para colocar aos 40 minutos do segundo tempo. A insistência com o Maddison na lateral direita, né? O Maddison nunca joga bem, a maioria dos jogos muito mal, e mesmo assim ele insistia com o Maddison todo jogo de titular. O Natan, que já tinha sido contratado, pouco era utilizado, quando entrava era com o time perdendo, precisando vencer um jogo, que foi o caso dos 2 últimos jogos contra Goiás e agora também contra o Ceará. Então eram algumas insistências que não tinha
como ser sustentadas, não tinha como defender ali algumas escolhas do Lisca. O Bruno Oliveira, que é um dos únicos meio-campistas do elenco do Santos, simplesmente sumiu no elenco. Então era muita coisa que ele estava fazendo errado, mexendo mal na equipe, insistindo no Lucas Barbosa, que também não estava num bom momento. E isso foi desgastando a relação, principalmente entre Santos, entre Lisca e a torcida, né? Porque a torcida tem força suficiente para mandar treinador embora sim. E a torcida viu o time em campo jogando totalmente mal, muitos jogos somente se defendendo, tentando explorar um contra-ataque que nunca aparecia, o time do Santos criando 2, 3 chances de finalizar o gol por jogo, sofrendo gols bobos, e o time evoluindo, né? O time piorando em relação ao que era com o Bustos, que é bem difícil, porque o time do Bustos já jogava mal, esse time do Lisca estava conseguindo ser pior. Então, em relação a ser somente 8 jogos ali que o Lisca passou à frente do Santos, eu acho realmente que é um período curto, mas eu acho que a decisão foi errada e eles estão tentando agora consertar uma decisão que foi tomada erradamente ali, para não correr um risco de ter um prejuízo maior lá na frente, né? Então, o Lisca é demitido agora, antes de um jogo importantíssimo contra o Palmeiras, porque certamente se o Santos perde para o Palmeiras no Allianz Parque, o Lisca cairia, seria demitido naquele jogo, então o Santos antecipa essa saída para que alguma coisa seja feita até o jogo contra o Palmeiras e o time consiga pelo menos não perder o próximo confronto, né? Que é muito difícil, né? O Palmeiras é líder do campeonato, mas acho que dependendo de quem for o treinador do Santos, e eu acho que deve ser o treinador do Sub-20, o Orlando Ribeiro, que deve assumir para esse jogo, algumas coisas sejam feitas e ele joga o Santos ali num feijão com arroz. O Ângelo merece jogar, é jogador que parte para cima, que tem velocidade no contra-ataque, coloca o Ângelo. Ah, o Maddson tá muito mal, coloca o Natan no lugar do Maddson. Coisas simples que o Lisca já deveria ter identificado e não conseguiu, né? Pode ser que o Orlando não faça isso também, porque o Maddson já é um jogador mais experiente, o Lucas Braga a mesma coisa, pode ser que ele não queira se queimar, mas eu acho que tá faltando ambição, tá faltando coragem ali de barrar os jogadores tão maus, mesmo sendo mais velhos, mesmo sendo mais experientes, tem que chegar alguém para ter esse pulso firme ali, e fazer as escolhas certas para o time titular, para o time conseguir evoluir e vencer as partidas, né? Então acho que essa demissão do Lisca foi para consertar o erro da chegada dele e agora vamos ver se a equipe consegue se recuperar aí até o próximo jogo contra o Palmeiras, né? Quem vai ser o treinador do Santos não se sabe, né? Eu acho que tem muitos nomes estrangeiros sem clube, poucos brasileiros disponíveis ali no mercado, poucos brasileiros com currículo para assumir o Santos no momento, com bons trabalhos recentes, então acho que a tendência é o Santos investir novamente em algum técnico estrangeiro, muito provavelmente argentino, né? Tem ali BKSS livre, tem Hernan Crespo livre, tem Sampaoli livre, acho muito difícil que o Santos conseguisse acertar com o Sampaoli, até por conta do lado financeiro. O Sampaoli sempre pede muitos reforços e a saída conturbada dele do Santos também seria uma utopia, né? O Sampaoli voltando. Muita gente tem críticas a como ele saiu do Santos, ao que ele fazia ali nos bastidores, mas dentro de campo realmente foi o último excelente trabalho que a gente teve antes da passagem do Cuca, que levou o Santos para a final da Libertadores, né? E é isso, vamos ver o que sai nos próximos dias, vamos ficar atento aí. Saindo informações sobre possíveis nomes, a gente volta aqui a comentar. Tem gente até falando de Vanderlei Luxemburgo. Eu respeito muito os trabalhos do Vanderlei Luxemburgo, o quanto que ele foi vitorioso, principalmente no Santos, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista, foi muito vencedor no Santos. Não sei se seria o momento, acho que não seria o momento, mas acho também que precisa de um treinador experiente que consiga identificar os erros e barrar sim aqueles jogadores mais experientes que estão mal no elenco. Vamos ver o que o Santos decide nos próximos dias. Deixa aí nos comentários quem você gostaria que assumisse o cargo de treinador do Santos, e saindo qualquer informação a respeito do clube aí, volta a comentar aqui com vocês. Valeu, obrigado por me ouvir até aqui, boa noite a todos, até o próximo vídeo.